Estamos com o prefeito Napoleão Bernardes, que acabou de sair da reunião do colegiado, onde foi dada uma leitura da situação em Blumenau após esse temporal que causou uma série de prejuízos. Prefeito, quais são as ações imediatas? Foi decretada situação de emergência, o que permite uma ajuda a buscar mais fácil os investimentos necessários. E como é que está a situação? Como é que o senhor avalia os próximos dias em relação a buscar essa ajuda e também as ações que serão feitas para logo recuperar o que foi destruído? Boa tarde, Klaus. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Blumenauense, que sempre trata aí a informação com credibilidade, um mecanismo importante de utilidade pública. E essa reunião do colegiado, na verdade, é a segunda no episódio. Nesse episódio nós tivemos ontem, no fim da tarde, início da noite, a chuva torrencial, trombas da água. Foi de fato muita chuva mesmo, muito acima da média, muito acima de todo e qualquer histórico, em um curto espaço de tempo. Para o leitor qualificado do Blumenauense, traduzir em números e na prática o que significa, em 1-2 horas, por exemplo, choveu 90 milímetros nas principais regiões da cidade. 90 milímetros de chuva quer dizer 90 litros de água por metro quadrado, e aí num curto espaço de tempo, 1-2 horas. Isso significa dizer que em 1-2 horas choveu a metade do que seria normal chover no mês inteiro de janeiro. Então, metade do mês de janeiro, chovendo em 1-2 horas. E aí, de fato, a situação acaba sendo essa de, infelizmente, enxurradas, alagamentos. O que agravou também é que desse volume de chuva, 50 milímetros se concentraram em 15 minutos. Então, significa dizer que o que seria 1/4 do normal para chover no mês de janeiro, ter chovido ao mesmo tempo sobre Blumenau no espaço de tempo de 15 minutos. Desde que há o Alerta Blue, em 2013, esse é um recorde absoluto. Profissionais de muito tempo de defesa civil deram seus relatos, seus testemunhos que nunca tinham visto essa situação. E no caso de janeiro, das chuvas de verão, dos temporais de verão, sempre geram uma enxurrada aqui, numa região um ano, noutra região outro ano, 2-3 pontos de enxurrada. Isso aconteceu ontem de uma forma muito generalizada, espalhada por toda a cidade, e aí muitos são os prejuízos. E ontem já, as equipes, óbvio, na rua imediatamente, cada qual no seu papel, na sua tarefa, retornaram para a prefeitura por volta das 10, 11 da noite. 11 da noite de ontem tivemos a primeira reunião de colegiado, no sentido de fazer avaliação, claro, de tudo que havia sido realizado até ali, as diretrizes, as metas, para a madrugada e para o início do dia. E hoje, 5 horas da manhã, máquinas da rua, mais de 50 máquinas pesadas, caminhão Voma, retroescavadeira, caminhão-pipa, caminhões de modo geral, mais de 100 homens na rua, só no que diz respeito à questão de limpeza, desobstrução de vias, que era para garantir a normalidade dos serviços públicos. Tanto é que coleta de lixo está normal, transporte coletivo majoritariamente normal, apenas 6 linhas de centenas estão com algum ponto de dificuldade. Então foi um trabalho intenso para desobstruir vias, para limpar pontes, e todo esse trabalho foi feito. E a reunião de colegiado, então, coberta aqui pelo Blumenauense agora à tarde, foi decretar a situação de emergência, porque com tanta chuva houve muitos prejuízos. Então o decreto de emergência para o município lutar na busca de recursos federais, complementar isso que a prefeitura está botando na frente, e também para que a própria população, e a gente muito profundamente solidário em relação a todo mundo que sofreu prejuízos, danos, transtornos. Então, para seguro, para linha de crédito, para linha de financiamento, para comprovar uma situação, o decreto também de emergência facilita, inclusive, para a própria população em geral. Também uma das coisas que nós observamos muito é um volume muito grande de lixo, preso, inclusive lá na ponte, nas imagens que apareceram na ponte próximo ao Parque Ramiro Hidegger. Esse é um dos grandes problemas, porque acaba entupindo a tubulação. Talvez há um projeto de repente, buscar a consciência do cidadão em relação a isso, para evitar de colocar também, provavelmente muitos lixos estavam na rua e acabaram sendo levados pela própria água, estavam corretamente, mas também há aquela questão de o cidadão acaba esquecendo que de alguma forma isso sempre volta. Eu digo que a vida na cidade é um grande condomínio, é uma grande casa comum, a cidade da gente. Então todo mundo é corresponsável pela limpeza da sua casa, pelo cuidado com a sua casa. Então todos nós devemos ser também corresponsáveis. Isso é um dever ético, de lealdade, de amor ao próximo, de amor à cidade. Então todos somos corresponsáveis. Tem até um inusitado. No Ribeirão da Velha, por exemplo, um carro foi encontrado dentro do rio. Geladeira, fogão, isso infelizmente é rotineiro. O carro dentro do rio foi o diferencial. Mas olha, a gente chega a ser irônico se não fosse tão trágico, porque isso volta.
E até desfazer, às vezes, né, tem os mitos, né, e tem as lendas urbanas. Então, diz, não, dá alagamento porque o bueiro está entupido. Não. Uma prova disso é o seguinte: se a rua alagou na chuva intensa e desalagou, entre aspas, né, a água caiu meia hora, uma hora e meia depois, que é o que se viu na maioria absoluta das regiões, então não é que estava entupido. Então não foi esse trabalho. É que foi muita chuva para pouco tempo e aí a conta de fato não fecha. Isso valeu para Florianópolis agora semana passada, Balneário Camboriú, vale para Blumenau, vale para cidades vizinhas e vale para o Brasil inteiro nessas chuvas de verão. Então é porque a engenharia prevê o normal, prevê o ordinário, né, prevê um plus, né, em termos de segurança, agora muito além do extraordinário. Aí fica realmente um ponto fora da curva. Um carro não prevê, né? O carro não prevê, né? A geladeira não prevê, enfim, essa condição é importante. Nós temos um trabalho muito bonito aqui na Defesa Civil de Blumenau, em termos de conscientização, que é o agente civil de defesa, o agente mirim de defesa civil, a defesa civil na escola, ou seja, conscientizando as novas gerações. Lá atrás, no passado, os mais velhos tinham dificuldade no início com o cinto de segurança. Para as crianças que nasceram numa determinada geração, é algo automático, né? Não se sente nu, né? Se está sem o cinto, é incômodo, né? É estranho. É isso que eu quero dizer em relação a essa questão da conscientização. Trabalhar as novas gerações, esses dois programas aí são importantes e, claro, são poucas as pessoas que fazem isso, né? Mas essas poucas, né? A maioria absoluta respeita, é zelosa, cuida da cidade, né? E que a gente coloque a mão na consciência, né? Puxa a orelha, né? Desses poucos, né? Mas que fazem um grande estrago. Em relação às ruas, há um levantamento já preciso de quantas de quantas tiveram problemas e como é que está o processo de recuperação delas? Sim. Às 5 da manhã de hoje, né, iniciou esse trabalho de força-tarefa. O principal era desobstruir, né, vias que tivessem algum ponto de interdição, dificuldade de passagem, principalmente nos serviços públicos essenciais. No grosso, isso foi normalizado. Agora, há muita recuperação a fazer, de buraco que fica, de cratera que fica, de ruas que acabam sendo danificadas. Foram centenas de ruas, não dá para mensurar objetivamente, mas já se estima aí, em termos só dessa limpeza, dessa recuperação, dessa reconstrução, desse emergencial inicial, já se estima aí mais de 5,5 milhões de reais essa recuperação. Então é um volume bastante expressivo de recursos, até por isso que esse apoio do governo federal é tão necessário. Vai haver agora a luta de Florianópolis, houve grande comoção lá no Brasil em relação ao que houve. Daí o que nós vamos lutar junto ao governo federal é justiça e proporcionalidade. Florianópolis tem que ter acesso a todos os recursos que sejam necessários para a sua recuperação, mas isso tem que ser proporcional para Blumenau, para as demais cidades atingidas. Aí ele vai lutar junto ao governo federal em relação a isso. Prefeito, muito obrigado. A gente deseja que o mais cedo possa se recuperar a cidade, afinal as aulas também estão chegando aí, né? Muita gente foi para a praia descansar, aproveitou, programou as férias e acabou não tendo uma boa surpresa na volta, né? Exato. Bom, Cláudio, a gente agradece muito a atenção do blumenauense, e que esse trabalho aí possa continuar firme e forte ao longo do ano. A gente está aqui com força e vigor, trabalhando firme para vencer aí todos esses desafios, com toda certeza. Obrigado. Obrigado.